Eu sei que eu estou consideravelmente atrasado nesse assunto, mas eu ainda queria tecer alguns comentários sobre eles. Eu estive um pouco afastado do YouTube, como o meu rosto talvez está um pouco queimado, deixe bastante claro. O verão chegou e chegou com tudo aqui no Canadá, então tanto por uma questão social, eu não gosto de ficar dentro de casa quando está um clima bacana e os amigos estão finalmente se reencontrando, e também por uma questão prática, porque está muito quente mesmo, fez quase 50 graus em alguns locais do Canadá nos últimos dias. Eu tenho um único ar-condicionado que fica aqui nesse meu quarto e gravar lá no estúdio estava impossível porque estava muito quente, é por isso que o cenário vai ser um pouco diferente nos próximos dias enquanto continuar dessa forma. Eu espero que o ar-condicionado não esteja tão alto que está causando problemas aqui para o áudio do vídeo. Mas vamos lá, eu queria falar um pouco sobre o que aconteceu com Siqueira Júnior, que é o apresentador do Alerta Nacional, um programa televisivo de cunho policial, e que se destacou por causa da irreverência do personagem, digamos aqui, assim, do Siqueira Júnior. E eu não digo personagem para atenuar as coisas que ele fala. Eu digo que, como alguém que também faz uma performance na frente da câmera, eu imagino que na vida real ele é um pouco menos histérico e ali ele realmente, né, ele bota para fora aquele personagem do tiozão sem noção do churrasco, que fala verdades na lata, mas que na realidade é uma figura um pouco ignorante, intransigente, que vê o mundo de uma certa forma, do tempo da juventude dele, e acha que ainda deveria ser daquela forma simplesmente porque tradição é melhor do que modernidade. Algumas pessoas são assim. Siqueira Júnior se envolve em controvérsias há muito tempo. Em tempos recentes, o seu apoio do atual presidente brasileiro Jair Bolsonaro é provavelmente o motivo pelo qual eu diria metade do país não vai mais com a sua cara. E tem quem não gosta dele, além disso, do seu apoio ao presidente, o fato de que ele faz declarações preconceituosas com muita frequência. Há algum tempo ele já é criticado por causa de uma brincadeira que ele faz no programa, e tudo que ele faz no programa é sempre esse verniz de não, é brincadeira, é só brincadeira, a gente tá só curtindo, a gente tá só extravasando e tal. Mas a gente sabe que essas brincadeiras, no mínimo, refletem, se não estimulam aquele mesmo tipo de pensamento em todas as pessoas quem o Siqueira Júnior influencia. Né? Eu acho que uma coisa interessante desse surgimento da nova mídia amadora, YouTube e essas plataformas de criação de conteúdo que permitem que pessoas normais possam se expressar, é que a gente vê como uma pessoa falando com a câmera, se ela fala de uma forma que soa eloquente, que convence outras pessoas, ela realmente influencia a forma que essas pessoas pensam. Eu, com certeza, influencio algumas pessoas a pensar mais ou menos como eu penso. Alguém que ouça o que eu falo e se sente convencido pelos meus argumentos, vai pensar como eu, vai usar os meus vídeos para embasar por que ele pensa dessa forma. Eu sei que alguns dos meus vídeos são usados dessa forma, e alguém como Siqueira Júnior influencia em outro patamar, tipo, várias ordens de magnitude acima do que eu posso influenciar, e infelizmente, a meu ver, ele está usando essa influência da pior forma que alguém poderia, que é basicamente ajudando a perpetuar certos valores que eu acho que a longo prazo são extremamente nocivos e que infringem os direitos das pessoas que querem apenas viver com um mínimo de dignidade humana. Mas já a gente chega lá, isso foi a controvérsia mais recente. Um motivo pelo qual o nome de Siqueira Júnior já era debatido, algumas dessas brincadeiras que ele faz e tal, era a questão do CPF cancelado. Como a gente sabe, CPF cancelado é uma gíria, creio que tem origem policial, de um suspeito, ou bandido mesmo, que foi morto pela polícia. Frequentemente, para usar a terminologia técnica apropriada, quando alguém é morto pela polícia e não foi condenado pelo crime, essa pessoa é tecnicamente um suspeito apenas. Né? Então, para algumas pessoas não parece apropriado celebrar dessa forma a morte de um inocente que não foi julgado. O Estado de Direito não pôde exercer a sua função e alguém foi acusado pela força policial e executado pela própria. Né? Não é o melhor método. E eu sei que às vezes as circunstâncias são tais que se o cara está armado atirando de volta na polícia, a polícia fica sem muita alternativa. Eu entendo. Só que estimular a celebração do ato da força policial, o Estado que tem o monopólio do uso da força, vai lá e matou alguém que o próprio Estado está acusando de ter feito alguma coisa, essa não é a melhor forma. A gente já concordou, como sociedade, que essa não é a melhor forma. A melhor forma é ter um tribunal, existir um juiz, o advogado, o acusado tem a sua oportunidade de dar a sua versão dos fatos. Hoje em dia, com a internet, a gente entende melhor do que nunca que a versão que é contada inicialmente, às vezes não é exatamente daquela forma que aconteceu, fake news, pós-verdade. Então, a sociedade já aceitou, já concordou há muito tempo atrás
que simplesmente acusar alguém e deixar uma força, seja uma força policial ou a turba, tomar conta da situação, tipicamente isso não é o melhor. Tem algumas circunstâncias que impedem que o processo seja feito perfeitamente da forma ideal, sim. Mas uma pessoa que tem poder de influenciar uma massa, celebrando a ideia de, ó, a polícia matou, isso é bom e acabou, de forma geral, não é uma coisa muito boa. O Siqueira fazia toda essa festa, dançava, tinha musiquinha, tinha o CPF gigante lá, né, com a tarja cancelada em cima, e muitas pessoas falavam há muito tempo que isso é aquela tiozice sem noção, senso comum, que a gente fala por brincadeira, mas quando você está num ambiente em que você vai influenciar muitas pessoas, esse tipo de brincadeira vai perpetuar aquela forma de pensar. E isso afeta, digamos, política. Porque se você defende esses valores para um grande público, quando chegar um político que também defende, as pessoas que você influenciou estarão mais tendenciosas a votar naquele cara. Então, mesmo sem ser político, Siqueira Júnior, com a sua plataforma, tem um considerável poder político. E isso se torna ainda mais preocupante quando ele faz coisas como o motivo da controvérsia recente. Ele fez alguns pronunciamentos bastante homofóbicos, transfóbicos, tal, contra essas pessoas marginalizadas que não se... A sociedade tem os valores de gênero que a gente compreende como os comuns, normais, entre aspas, né, a maioria das pessoas, e a sociedade como um todo meio que empurra isso para todo mundo. Algumas pessoas não se sentem muito à vontade com essas expressões de gênero e elas se expressam de outras formas. E algumas pessoas são contra isso, dizem que isso está enfraquecendo a família, é uma pouca vergonha, são degenerados. Um conceito que eles adoram usar é que estão empurrando a ideologia de gênero nas crianças e foi o motivo mais recente, a causa de toda a confusão. O Burger King recentemente fez uma propaganda em que eles botavam crianças para explicar para adultos pessoas gays, pessoas que não se enquadram nesses modelos de gênero que a gente tem, né, mais antigos. E a ideia do comercial é bem bolada, inclusive, porque um dos argumentos que as pessoas que são contra essas pessoas, que negam os direitos, negam o direito dessas pessoas existir, se expressar, e um dos argumentos que geralmente usam, né, quando não é o argumento não, mas a tradição era outra, então não pode ter algo diferente agora, ou quando não é um argumento religioso. Um argumento que se diz frequentemente mas como é que eu vou explicar isso para o meu filho? Como é que eu vou explicar isso para o meu filho? E como eu não sou pai, eu realmente não sei como, eu nunca tive que ter essa conversa com a criança. Eu imagino que, sabendo o que eu sei e sabendo me expressar como eu sei me expressar, se eu tivesse que explicar para uma criança, que, por exemplo, imagina, o contato com criança que eu tenho é com os filhos do segundo casamento do meu pai. O Kevin, que vai fazer 16 anos, o David, que tem 7, e a Vitória, que é a mais novinha, que tem 5, se não me falha a memória. Nunca tive que ter essa conversa com eles. Se eu precisasse ter, porque eu meio que participo da criação dessas crianças, porque eu estou sempre lá com meu pai, eu converso com eles, de certas formas eu sou mais próximo dessas crianças do que até meu pai, porque a geração do meu pai está muito mais distante da geração dessas crianças, elas estão crescendo no Canadá, que é um país que meu pai só conheceu como adulto, então eu tive mais próximo de um crescer no Canadá do que o meu pai, né? Que eu vim para cá com 19, meu pai já era muito mais velho quando a gente veio. Então, de certa forma, eu me comunico melhor com essas crianças do que talvez o meu pai, né? Então eu penso que se um dia essa conversa tiver que ser tida, eu provavelmente estaria mais apto para conversar com essas crianças do que meu pai, né? Que vem de outra tradição, outra geração e tal. Como é que eu explicaria? Eu explicaria exatamente como as crianças falaram no comercial. É um cara que ele não gosta de mulher, ele gosta de outros homens. E aí eles se conheceram e se amam e têm uma família. E é isso. E tentam viver exatamente como a gente. Trabalham e pagam seus impostos, e têm as mesmas dificuldades, as mesmas decepções, as mesmas alegrias que a gente. É pessoa exatamente como a gente. A única diferença é que, como eu presumo que os meus irmãozinhos mais novos são heterossexuais por uma questão de probabilidade, mas talvez não sejam. Mas eu explicaria. Eu, você e o David, a gente gosta de mulher. Essas pessoas, esses caras, gostam de homens. E é de boa. Algumas pessoas são contra, algumas pessoas vão tratá-las de forma diferente. Isso não é certo. É só isso. Mas a cabeça do reacionário, ele associa necessariamente homossexualidade ou transexualidade com sexo. E para essas pessoas, para um Siqueira Júnior da vida, para um cara mais velho, mais reacionário, explicar para uma criança, não trate o amiguinho mal só porque ele parece se expressar de outra forma. Eles parecem equivaler isso com introduzir assunto de sexo com a criança, o que não é necessário. Não é necessário. Quando você vai, por exemplo, uma criança que vê um casal heterossexual,
Ele entende que é uma pessoa que ama a outra e estão juntos. É só isso. A criança não fica imaginando a dinâmica sexual do casal quando é heterossexual. Da mesma forma que não imagina isso quando é gay. Eu acho. Quando eu era criança, eu não pensava nisso. Quando eu via o meu pai e minha mãe, que era um casal heterossexual, quando eu via um tio e uma tia, eu não ficava imaginando eles transando, porque não é uma coisa que a criança pensa, porra. Mas eles tentam fazer parecer que é isso. Pra dar uma... Eles criam um espantalho de que tentar explicar pra criançada. Porque é assim que a gente reverte esse ódio que as pessoas sentem. Né? A gente ensina de criança. Se eu tivesse ouvido quando criança, a gente tem que respeitar essas pessoas, são seres humanos como a gente tem que ter empatia. Né? Já sofrem muitas coisas, então vamos tentar não adicionar as coisas que as pessoas já precisam passar. Né? A vida já é difícil pra caralho pra todo mundo. É só isso que na minha visão da parada, né? Mas eles tentam forçar esse espantalho de que tá falando de sexo com criança e cria aquele pânico e tal, né? E, enfim. O Siqueira Júnior deu um chilique no programa e se referiu a pessoas homossexuais como raça desgraçada. E ele tem um longo histórico de falas bastante agressivas contra pessoas homossexuais, pessoas transexuais e tal. E eu já vi de alguns dos seus apoiadores a desculpa de que não, é só brincadeira, que eu, assim, se você fazer uma brincadeirinha de cunho homossexual, tá? Você e seu melhor amigo conversando, jogando videogame, aí você vai e chama o chefão que acabou de te matar de viado, com raiva. Mas aí você não reproduz essa fala em nenhum espaço público, você não fala, você não chamaria uma pessoa homossexual de viado com intenção de ofender nem nada. Aí eu entendo a brincadeira, eu entendo. No privado, eu conversando com você fala um termo que é politicamente correto, ok. Mas se você está se expressando para milhões de pessoas na TV, essa justificativa da brincadeira eu não consigo aceitar, porque você vai influenciar pessoas a normalizar isso aí. Pessoas vão ouvir você falando isso e vão pensar, é isso aí mesmo, foda-se esses gays. Vão pensar assim, claro que vão. Então esse papinho de que é brincadeira não cola comigo. Uma outra coisa que geralmente falam para defender o cara é que ele tem um membro da equipe que é homossexual que acha de boa a brincadeira. Acha de boa naquelas. Se a pessoa depende financeiramente daquela posição, as coisas que ela aceita não são exatamente voluntárias. Tu aceita tudo que fazem com você no trabalho? Claro que não. Você aceita todas as brincadeiras que seu chefe faz? É claro que não. Você aceita todas as condições que se impõem? Você aceita que seu horário de intervalo para o almoço é só aquele períodozinho lá? Porque... Não é tão simples. Então não gosta, sai e vai para outro lugar. A pessoa sai daquele lugar e vai para outro e encontra as mesmas coisas. Então, às vezes, pessoas marginalizadas precisam aceitar certas coisas de bom grado porque a sua sobrevivência depende daquilo. Então esse papo de não, mas ele tem um cara gay na equipe que aceita de boa, não é bem assim. Primeiro, esse cara não é porta-voz de ninguém, ele só aceita porque provavelmente é uma necessidade própria dele profissional, então eu não acho que isso é um bom argumento. Não é um bom argumento, entendeu? Aí a coisa ficou realmente feia, porque eu não sei como chamar, se é uma comunidade, um movimento, campanha, tem um perfil na internet chamado Sleeping Giants, tem várias franquias, digamos, tem a americana, tem a brasileira, e o Sleeping Giants, a atividade dele é pressionar marcas que monetizam conteúdo de pessoas que se comportam dessa forma a retirar o seu patrocínio. Eu acho que a lógica é essa. Eu não sou parte do grupo, mas eu imagino que a lógica deles é essa. Não sei se estou passando pano para os caras, mas eu penso que é assim. A gente já tentou explicar isso, a gente tentou explicar por que isso é um problema, os efeitos que isso causam. Sociólogos que estudam isso fazem estudos mostrando que a mídia, com esse tom de agressividade, pode influenciar a agressividade no mundo real. No mínimo, reflete a agressividade que já existe e pode até influenciar a agressão no mundo real, né? Já tentou explicar para essas pessoas de várias maneiras diferentes. Essas pessoas não aceitam, né? E apesar de já ser crime algumas dessas declarações, pessoas como Siqueira Júnior estão em uma posição de influência e poder, ficam impunes por muito tempo. Se eu falasse as coisas que o Siqueira Júnior fala, ou você, provavelmente o Ministério Público já teria sido acionado, mas com ele demorou muito. Isso mudou agora com a campanha do Sleeping Giants, que tentou tirar o patrocínio de algumas marcas que realmente removeram seu patrocínio. A história ainda é bastante fluida, ainda está acontecendo, eu posso estar até desatualizado no momento que eu estou gravando esse vídeo, mas a história está mais ou menos nesse ponto. Né? Fala-se de processo, né? Ação contra o apresentador por causa das declarações, o que eu acho justo, porque se tem lei que criminaliza isso e o cara está constantemente cometendo esses crimes em público, ao vivo na TV, você não pode reclamar da impunidade brasileira e achar de boa o cara cometendo crimes dessa forma na TV. Não tem, tá entendendo? Isso que a dissonância cognitiva não faz sentido pra mim. A galera que tem de apoiar um cara como Siqueira é justamente a cara mais de direita, mais reacionário, que tá sempre com raiva da impunidade no Brasil. Aí o seu ídolo tá cometendo crimes na TV e você defende.
não faz sentido para mim, né? Se você acha que isso não deveria ser crime, aí é outra conversa. Mas é crime. Então, não sei, né? E é crime por um bom motivo, na minha opinião. É para evitar que pessoas numa posição de poder marginalizem mais ainda pessoas que já se fodem pra caralho. Se tu acha que a tua vida é difícil, e a nossa vida, a vida é difícil para todo mundo, cara. A vida é sofrimento. Não imagina pra uma pessoa que ela só querer expressar que ela ama outra pessoa, isso já é motivo para alguém matar ela. Eu não consigo, como um cara heterossexual, que eu posso andar de mão dada com alguém no shopping, eu posso andar abraçado, eu posso beijar uma pessoa com quem eu saio de boa. Imagina você não poder fazer isso, ou alguém pode ver isso e te matar. Então, na minha opinião, leis que protegem essas pessoas é um bom uso do aparato estatal, na minha opinião. Enfim, o que você acha sobre isso? Coloque nos comentários. Eu ficaria muito surpreso se alguém do meu público defenda o Siqueira com boa fé, porque eu não consigo ver uma boa defesa desse cara, mas se você quer se expressar, o espaço está aberto aí. Se inscreve, ativa o sininho, estamos de volta, vai ser vídeo aqui no ar-condicionado, espero que o áudio não esteja horrível por causa do barulho dessa porra aqui, mas aí agora é com o editor, prometeu agora.